Intelectuais de esquerda não são pessoas normais, eles são psicopatas. Todos os movimentos conduzidos pelo comunismo mundial são movimentos conduzidos por líderes psicopatas. Toda a manifestação desses movimentos, a coordenação, a forma de atuação do movimento é conduzido em cima da mentalidade psicopática. O que é um psicopata? Um psicopata não é um doente mental. Muito ao contrário. Um psicopata é um indivíduo no seu pleno juízo que simplesmente não tem um fator. Ele não tem emoção. Isto é comprovado cientificamente. Ele é desprovido de carga emocional. Ele é razão pura. E ele tem um pleno e total domínio da sua capacidade de raciocínio. Um indivíduo que é desprovido de emoção e é completamente, uma vez que você suprime a emoção do corpo humano, o homem é raciocínio puro. Eles são indivíduos que raciocinam muitíssimo bem, são frios, calculistas. Claro, retire a carga da emoção e do sentimento de um ser humano, o que restar é um psicopata. Muito bem. Como é que funciona a mentalidade psicopática? Baseada em cima da razão. Para este psicopata, a mentira não é um erro e não é um engano. Muito pelo contrário. Todos os argumentos que a mente pode criar intelectualmente para encontrar os caminhos para atingir o seu objetivo serão utilizados. Para aquele que é normal, portanto que não é psicopata, e que é regido por uma mentalidade religiosa ou dentro do escopo da mentalidade ocidental cristã, para este indivíduo, por exemplo, mentir é uma coisa moralmente incorreta. Isso não acontece com um psicopata. A mentalidade revolucionária é invertida. Invertida mesmo. Se o Brasil não entender isto, nós não conseguiremos combater o movimento comunista já instalado dentro do Brasil e nem tampouco a doutrinação comunista que vem pela via ideológica escolar. A mentalidade revolucionária é invertida. Isso significa que essa mentalidade é, por essência e natureza, mentirosa, agressiva e dissimulada. A quantidade de vezes que o Lula mente publicamente, e vejam vocês que ele não tem o menor traço facial, a pupila dele não dilata, não acontece absolutamente nada na expressão facial dele. O José Dirceu, José Genuíno, Dilma Rousseff, Stalin, Marx, Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro. Se você pegar Marilena Chauí, se você pegar todos esses psicopatas, não é? O que acontece? Com essa mentalidade revolucionária, eles são feitos, preparados, tecidos, urdidos exatamente para mentir. Vladimir Putin, Alexandre Dugin, Olavo de Carvalho, por exemplo, num outro livro chamado Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, em que ele faz um debate entre ele e o Alexandre Dugin, ele mostra toda a mentalidade revolucionária de Alexandre Dugin e as mentiras inúmeras que ele conta. Ele desmonta uma por uma. Até que chega um ponto que Alexandre Dugin fala: se eu soubesse que o senhor Olavo era dessa forma, eu não teria aceitado este debate. Claro, ele foi desmascarado. Então entenda o seguinte. Ponto vital para você lidar com um psicopata comunista. E todos os comunistas são psicopatas. Aquele que não é. Todos os que assumem cargo de chefia são escolhidos precisamente porque são psicopatas. Portanto, as principais lideranças são psicopatas. O movimento que vem abaixo, aquele que vai sempre liderar alguma coisa, é o que tem mais característica psicopática. Se eles não são clinicamente psicopatas, os grupos dos movimentos abaixo, eles são treinados dentro da mentalidade psicopática. Isso resulta, por exemplo, num comportamento estereoforme, completamente distorcido, em que a realidade que você apresenta, portanto, normal, com um argumento lógico, não funciona com essa gente. É isso que é preciso entender realmente com seriedade.
um psicopata e um movimento de psicopatas, portanto, todos os movimentos comunistas, são preparados para mentir, serem agressivos e serem dissimulados. De saída, entenda que sempre um comunista mentirá para você. Porque mentir faz parte do processo objetivo da mentalidade psicopática para que ele alcance o objetivo dele. É você que é normal, que tem senso de moral e de ética. Psicopata não tem isto. Portanto, o nosso parâmetro ocidental de moral e de ética não é absorvido pelo psicopata. E quando ele o absorve, é meramente como discurso de retórica para dissimular o discurso e para desmontar o discurso. Ele usa o discurso a favor dele, destruindo o ponto, a matriz da raiz do pensamento discursivo em si. Entenda, todo comunista mente, é agressivo e é dissimulado. Faz parte da mentalidade dele. A pergunta é: a reconversão é possível? Não. Um psicopata não se reconverte. Ele é naturalmente psicopata, ele nasceu psicopata, ele vai morrer psicopata. Isso é clínico. Qual é a reconversão possível? Uma interferência direta de Deus. Exceto isso, não há possibilidade. Um psicopata se ajusta à sociedade? De jeito nenhum. Aquela menina, por exemplo, que matou a mãe, o pai, e que agora foi solta por bom comportamento. Psicopatas são assim. Eles aparentemente agem com bom comportamento, mas tudo aquilo é minuciosamente planejado. Minuciosamente planejado. O tempo para nós que transcorre dentro de limites, né, para o psicopata não existe. Então a mentalidade dele é atemporal. Só nisso ele já ganha já tem uma grande vantagem, porque todo projeto que ele começa não tem tempo para ser executado. Quando é o tempo que será executado o projeto? Exatamente quando estiver pronto. Então, se levar 50 anos para que o projeto esteja pronto para ser executado na sua integralidade, ele vai demorar 50 anos planejando o crime, minuciosamente revendo. É um estrategista. É por isso que é difícil, ou é quase impossível para o indivíduo normal lidar com um psicopata. Qual é a saída? Você tem que identificá-lo. Se você não o identificar, você não sabe. Este livro te mostra como identificar. Muito bem. Portanto, o que o comunismo mundial criou é, antes de tudo e sobretudo, uma guerra cultural. Uma guerra cultural. Isso significa que uma guerra cultural traçada em cima do parâmetro da mentalidade psicopática, o outro é um inimigo em que ele tem que ser destruído ipsis literis. Ipsis literis. O outro, no caso que somos nós, que não somos comunistas, o objetivo da mentalidade psicopática, da guerra cultural, é, literalmente, destruir o inimigo. Porque somente através da destruição, qual é o objetivo com a destruição? Refazer o mundo sobre a mentalidade psicopática. Essa é a razão pela qual eles foram destruindo literalmente todos os intelectuais, toda a cultura, toda a pessoa, toda a arte, toda a história que não se enquadra dentro da mentalidade psicopática comunista, porque o comunismo é uma religião política que pretende destruir o Ocidente para implantar a sua religião política. Vou dar um exemplo de ataque. Portanto, a mentalidade revolucionária psicopática no campo da intelectualidade tem como meta, ela não foge desse preceito, ela tem como meta destruir intelectuais que não são psicopatas, destruir movimentos que não são psicopáticos. Por exemplo, o ataque sistemático que alguns pseudo-intelectuais do Brasil estão desferindo contra a escola sem partido e que estão desferindo contra o Olavo de Carvalho visa precisamente quebrar pela destruição, pela mentira, pela agressão e pela dissimulação esses movimentos e esses intelectuais. Né?
Como é que eles começam a investida? Inventando mentiras. As mentiras clássicas, notadamente em cima do Olavo de Carvalho e do Miguel Najib, que é um dos mentores do Escola Sem Partido. Qual é a mentira clássica? É a chamada falácia ad hominem. Porque eles vão atacando aos poucos, de diferentes formas. O que é a falácia ad hominem? Toda falácia é um argumento inconsistente que não prova nada. Ele ataca, e dentro daquele ataque ele inventa alguma coisa, ele dissimula algo que passa imperceptível à verdade, o ponto da questão. O que é a falácia ad hominem? A falácia ad hominem é aquela falácia em que você ataca o homem para descredenciar a obra dele. Portanto, ele fala, o Olavo de Carvalho grita e manda todo mundo ir para aquele lugar. Como se o Olavo de Carvalho, ao gritar e mandar todo mundo ir para aquele lugar, o transformasse a ele, Olavo, numa figura desequilibrada. Bom, se isto for um fato, a Marilena Chauí faz coisas muito piores do que o Olavo de Carvalho. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva faz coisas muito piores do que o Olavo de Carvalho. Não é? O senhor Leandro Carnal faz coisas muito piores do que o Olavo de Carvalho. Naquela mordacidade e cinismo próprios do Leandro Carnal. Não é? A senhora Dolores, professora de uma universidade do Nordeste, faz coisas muito piores do que o Olavo de Carvalho. O senhor Alexandre Duguin, mentor e autor do projeto comunista novo do mundo, assessor e indivíduo que é o braço direito do senhor Vladimir Putin, faz coisas muito piores do que o Olavo de Carvalho. Portanto, se for verdade que o indivíduo, ao xingar, ele não tem credencial para executar obras e crimes, então nenhum desses indivíduos tem capacidade para absolutamente nada. Isso é a falácia ad hominem. Então a falácia ad hominem é aquela que vocês já devem ter ouvido. O Olavo de Carvalho é uma pessoa descontrolada. Não, eu vou aqui explicar alguma coisa para vocês que é necessário nós entendermos. Não há nenhum debate do Olavo de Carvalho com outras pessoas individualmente em que ele tenha xingado o seu adversário ou mandado ele ir para aqueles lugares. Todas as vezes em que o Olavo de Carvalho fez isso, ele o fez num recinto fechado falando com seus alunos. Por quê? Olavo de Carvalho é o homem que mais entende de comunismo no mundo. É o maior cientista político que este país já teve e é considerado nos Estados Unidos o maior cientista político da atualidade. Muito bem, vamos entender o seguinte. O comunista é psicopata. Ele mente, ele agride, ele dissimula. Toda a estratégia do comunista é de destruir o outro. Quando o Olavo de Carvalho manda um comunista, um esquerdista, um psicopata tomar naquele lugar, ele está utilizando da mesma ferramenta desconstrutiva da mentalidade psicopática. Porque a mentalidade psicopática não é uma mentalidade que você converse e consiga debater ideias. Psicopatas não debatem ideias, eles agridem. E a agressão é para destruir a pessoa. Se você se deixa destruir e acha que pode combater o psicopata com argumentos, pronto, você será levado ao cadafalso. Você é uma vítima e uma presa facílima para ele. Portanto, não há outra forma de rebater a argumentos de psicopata que não seja utilizando contra ele a mesma agressão. E é somente uma agressão verbal, porque não consta para ninguém que o Olavo de Carvalho tenha assassinado alguém, ou que tenha liderado movimentos sociais para invadir fazenda das pessoas, para queimar gados, por exemplo. O MST faz isso à luz do dia. Mentalidade psicopática. Portanto, entendam de uma vez por todas, nós estamos dentro de uma guerra cultural. Esta guerra cultural, o inimigo nos tem como inimigo. O outro lado estabeleceu que a civilização ocidental cristã é inimiga e ela merece ser destruída. Se isso não for entendido com a gravidade que é, vejam vocês que o PT, durante décadas, não dialogou com ninguém. Ele acusava todo mundo de ser imoral, de ser ilegal. E ele era o partido da moralidade. Isso é uma estratégia psicopática. Quando eles chegaram lá, mostraram que vieram.
Pronto. É assim que funciona. Não acreditem em nenhum esquerdista. Não acreditem em nenhum partido de esquerda que se autodenomina de esquerda dentro do Brasil. Todos eles são mentirosos, são agressivos e são dissimulados. Parta sempre do princípio de que ele vai mentir para você. Mentir para o outro é dever moral do comunista e do psicopata. Porque você nunca pode saber qual é o plano que passa na cabeça dele, a não ser que você faça parte do quadro. Como reagir ao psicopata? Contra-atacando, no mesmo nível. No mesmo nível. Se ele não tem emoção, você também não pode ficar com pena dele. Essa é a razão pela qual o Olavo de Carvalho bate duro em cima de comunistas, de intelectuais mentirosos e falaciosos esquerdistas e de psicopatas delirantes e políticos delirantes. Não há outra forma de combater essa gente. Não há outra forma. É preciso entender que nós estamos numa guerra, não há diálogo possível com um psicopata. E por que que o ocidental não entende isto? Porque o ocidental, na sua maior parte das pessoas, são pessoas normais, e sobretudo porque a cultura ocidental cristã é uma cultura em que existe a possibilidade da salvação e da conversão. Portanto, se você errou ou se você pecou, a cultura ocidental cristã admite que você se recomponha dos seus atos falhos, né? Por uma vontade, uma decisão pessoal. Não é necessariamente por uma interferência divina. A cultura ocidental cristã admite esta possibilidade do indivíduo ter sido um assassino e depois arrepender-se sinceramente dos seus pecados. Esta não é a mentalidade psicopática. Um psicopata jamais se reconverte. Por quê? Ele não é um doente mental. É preciso entender isso. A única coisa que nos impede de matar a sua mãe, de chutar o cachorro, de assassinar pessoas, é o seu crivo emocional, a sua moral e a sua ética, que estão dentro de uma esfera da transcendência. O psicopata não tem isso. Ele não tem mesmo. Por mais bonitinho, por mais floreado, por mais aparentemente dócil que seja uma proposta de um comunista, de um esquerdista, entenda que ele faz a proposta, inverte os termos e ele está minuciosamente planejando uma arapuca para que você caia dentro. O psicopata é sempre um predador. Nós somos a presa. O psicopata é sempre um caçador. Nós somos sempre o animal. O psicopata está sempre correto. Nós somos a sujeira que eles têm que exterminar da face da terra. Esta é a mentalidade psicopática. Nua e crua, sem meias verdades. Não há conversa, não há diálogo possível com esses criminosos. O número de assassinatos e de horrores do comunismo mundial. Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso não é nada perto do que o comunismo fez. O nazismo foi condenado. Por que razão o comunismo não foi condenado? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? O nazismo é uma construção ideológica do comunismo. A documentação sobre isso é fartíssima. Só o Brasil insiste em não ver a verdade. A obra de Suvarov, por exemplo, fala isso claramente. Existe uma outra obra chamada Stalin's Wars. Então, entendam de uma vez por todas, não há diálogo com o comunista. A atitude do Olavo de Carvalho para com comunistas e intelectuais mentirosos, porque eles estão se levantando agora no Brasil contra nós, pessoas normais. Qual é a atitude que nós temos que ter? Combatê-los com a mesma arma. Ou seja, desmoralizá-los, desacreditá-los, mostrar a mentira que eles estão inventando e não conferir a essa gente nenhum grau de credibilidade. Não tenha pena de um psicopata.
porque ele não tem de você. E veja que você pode desacreditá-lo, desmoralizá-lo, fazer tudo isto dentro da ética e da moral. Você simplesmente está deslindando ou desmascarando o monstro. Mas o primeiro ponto é você reconhecer o monstro, saber que ele existe. Enquanto a sociedade continuar achando que comunista é gente normal, pronto, ela será conduzida como rebanho para o abatedouro. Defendam a escola sem partido, defendam sim o Olavo de Carvalho, e defendam sim qualquer outro intelectual sério que não é psicopata. Característica de alguém que não é de todo psicopata, ele destrói tudo aquilo que é normal, que é ético, que é transcendente. Nós estamos numa guerra cultural. O Brasil está cheio de psicopatas. Vamos aprender a reconhecê-los. Até mais.